Agradecemos a presença de todos. E para darmos início aos trabalhos, vamos compor a nossa mesa solene. Primeiramente, eu gostaria de convidar o vereador que presidirá esta sessão solene, o senhor Jardel Pereira. O presidente desta casa, o vereador Sinaldo Catarina. O prefeito municipal Alcélio Fernandes. Eu, como vice-prefeito, já faço parte. A nossa secretária de Educação é Dianeume Pereira. Nosso honrado professor Josivão Monte. A coordenadora do Pós-TV, o coordenador do Pós-TV, desculpa, Roberto Monte. O grande amigo de Emanuel Bezerra, o senhor Manu Duarte. Fundador e presidente do Memorial do Ateneu, Naudemir Saraiva. A poetisa e professora Marise Vasconcelos. A senhora é poetisa. Nosso vereador Irineu. Vereador de Caiçara, Wesley. Nossa vereadora Rana. Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer a Deus por estar aqui reunido neste dia histórico e podermos homenagear esse herói caiçarense, que é Emanuel Bezerra. Cumprimento com todo o carinho e respeito a todos os presentes. Fico feliz em realizar esta sessão solene, reconhecendo em memória o valor deste título caiçarense de reconhecimento nacional. Assim declara aberta a segunda sessão solene do 5º período da 7ª legislatura, solenidade esta alusiva aos 50 anos de aniversário da morte de Emanuel Bezerra. Sob a proteção de Deus e do povo de Caiçara do Norte, iniciamos aqui os nossos trabalhos. Boa noite a todos presentes nesta casa. Cumprimento aqui a mesa do senhor prefeito, ao certo. Hoje é uma noite de felicidade, né? E poder estar aqui e celebrar a um jovem guerreiro que foi morto na ditadura. E se não fosse ele, hoje nós não teríamos nossa independência, a nossa independência, né? Como de hoje. Emanuel, filho de um pescador, Luiz Elias dos Santos, nosso conterrâneo,
E eu tenho que agradecer a todos que estão à frente dessa iniciativa que foi tomada, uma iniciativa muito importante, né? E eu acredito que poucos aqui conhecem a verdadeira história de Emanuel Bezerra. Então, Caiçara precisa, assim, conhecer mais um pouco os alunos aqui presentes da Escola Emanuel Bezerra. Precisam, sim, conhecer um pouco da história do grande guerreiro que nós tivemos na nossa cidade, Caiçara do Norte, que é chamado Emanuel, né? Então, Emanuel em vida e morte, né? Então, agradeço aqui a oportunidade, prazer imenso estar aqui e passo a palavra agora para você. Gostaria de registrar a presença da Escola Estadual Godofredo Castro, que tanto nos honra com sua presença. Seguindo as homenagens e discursos, convido o vereador Wesley. Boa noite a todos, caros amigos conterrâneos dessa terra, Caiçara do Norte, nobres caiçarenses. Quero cumprimentar aqui, em nome do prefeito Alcélio Fernandes, cumprimento a mesa, senhores vereadores, meu amigo e eterno professor Josimar Montes. Tive o privilégio de ter o ilustre conhecimento palestrado por sua pessoa, e aqui estou. Estou aqui para agradecer, primeiramente a Deus, seguida ao povo a quem me confiou, e por que não agradecer a Emanuel Bezerra dos Santos, uma pessoa que lutou por democracia, por liberdade, uma pessoa referência também na educação. Então, quem gosta da educação, cumprimento a secretária de Educação do nosso município, quem gosta de educação, gosta de democracia. Quem gosta de educação, gosta de liberdade. Quem gosta de educação, gosta da independência. Por isso que estamos aqui no dia hoje, nobre, próximo aí da independência brasileira. E Emanuel Bezerra dos Santos não carrega só o nome de Caiçara do Norte. Ele carrega uma causa. E é essa causa a quem eu cumprimento todos os seus familiares que estão aqui presentes. Acredito que tem um percentual de raízes também de Emanuel Bezerra dos Santos. Tenho parentes que são familiares dele. E é uma honra, é motivo de gratidão estar aqui também recebendo essa nobre escola Godofredo Castro, está aqui presente, e também tem alavancado o IDEB desse município. Então, é um motivo que vai além de uma homenagem. É um motivo que carrega uma causa. No dia de hoje, Silvânio, a gente consegue defender e palestrar uma homenagem em prol de uma causa. Uma causa que garantiu nossa democracia, nossa liberdade, nossa educação. E por que não eu também, nesse momento, prestar um pouco de contas, porque hoje nós temos um patrimônio público em Caiçara do Norte que carrega o seu nome. É uma escola municipal Emanuel Bezerra dos Santos. Escola essa que foi afetada pelo avanço do mar, que comprometeu metade de sua estrutura. E eu, como presidente da Comissão de Educação aqui nessa casa, já tive a oportunidade, na verdade, a primeira oportunidade que eu tive de ir a Brasília, eu fiz questão de ir, que nem é prerrogativa do vereador, e ao FNDE em busca de recursos para garantir uma nova estrutura escolar do nome Emanuel Bezerra dos Santos, a quem nós devemos zelar pelas crianças, pelos adolescentes, garantir conhecimento. E abraço também essa causa encabeçada pela secretária de Educação, a Neuza, que precisa sim ter um acervo pessoal aqui bem maior, amplo e de fácil acesso sobre a história de Emanuel Bezerra dos Santos, que garantiu sim esse legado, garantiu sim todas essas conquistas que nosso município hoje tem. Estamos aqui hoje
num palácio denominado Joana Elias Bezerra, sua mãe, que na ocasião foi construído e foi denominado através do vereador eterno seu Miguel Carneiro, amigo também dessa terra. Mas a antiga Câmara Municipal, que carregou a princípio o nome de Joana Elias Bezerra, hoje não existe mais. E foi construída aqui essa nova sede, que hoje a gente pode estar aqui nos abrilhantando e recebendo aqui toda a população de Caiçara do Norte, a Casa do Povo. Aqui eu quero também homenagear o ex-presidente Wendel Ferreira de Souza, a quem foi, sim, o responsável pela construção aqui dessa casa. Então, todas essas homenagens são poucas, não só para Emanuel Bezerra dos Santos, como também para a sua família. Porque eu acredito que um homem só é homem se tiver uma boa família, um pai, uma mãe. Pai, filho de pescador, né? Filho de quem ajudou a construir essa cidade através da pesca. Mas a gente que deseja um futuro melhor e de qualidade, a gente tem que defender a educação. Então, Emanuel Bezerra dos Santos representa tudo isso. Quero parabenizar a todos que fizeram o esforço de esse dia acontecer e que venham mais e mais homenagens à Caiçara do Norte, que também é representada por essa ilustríssima pessoa chamada Emanuel Bezerra dos Santos. E aqui eu agradeço a oportunidade. Dando continuidade, gostaria de convidar o presidente dessa casa, o vereador Sinaldo Catarina. Boa noite a todos, amigos e amigas, alunos e professores aqui presentes. Quero cumprimentar a vez aqui em nome do nosso prefeito Marcelo Fernandes, ao amigo professor Josivan, que seja luta pela educação, junto com a nossa secretária de ajuda aqui do nosso município. Olha, em 1993, eu tinha 13 anos de idade e sei como foi a chegada dos restos mortais em Emanuel Bezerra aqui no nosso município. Foi uma simbologia muito grande para a educação do nosso município. Eu acho que, na época, a educação, todos os alunos se gloriavam, se davam valor aos professores que educavam, às escolas. E hoje a gente vê que nem sempre isso acontece. Mas a educação é tudo, sabe? Ela é fundamental para tudo, né? E a gente luta, nós representantes do Legislativo, o Executivo que aqui está presente, a gente luta todos os dias para que a gente tenha que trazer isso para o nosso município cada vez melhor. É a nossa luta como representante político que a gente tem. Há 30 anos atrás, isso acontecia, né? Aqui dentro da nossa cidade. Há 30 anos atrás, Caiçara conseguia um grande êxito, que era a liberdade política do nosso município. A emancipação política faz 30 anos, esse ano, fez 30 anos. E isso alimenta cada vez mais a nossa luta pela educação, pela saúde. Isso é muito importante para todos. A educação, principalmente, porque a união de todos aqui é que faz o município cada vez melhor, mais educado, mais presente, na forma de todos aqui ser representados, dentro de casa e nas ruas. Isso é uma forma de educação. Os professores têm uma grande parte com isso. E por isso mesmo, eu quero aqui agradecer aos professores da rede municipal de Caiçara do Norte por esse grande trabalho que vocês têm trazido para aqui dentro do nosso município. Muito obrigado a todos. Continuando as homenagens e discursos, gostaria de convidar o senhor Roberto Monte, coordenador do POS-TV.
parlamentar. Companheiros e companheiras, senhor prefeito Albecélio. Alcélio. De novo, o vice-prefeito Sivanildo, né? Familiares de Emanuel, né? Os parentes de Miguel Carneiro. Miguel Carneiro foi o nosso grande elo. Na época que apareceu o resto mortais de Emanuel, a gente acabou fazendo lá em Natal um grupo que foi atrás do resto mortais de Emanuel. E Miguel era um grande patriarca, né? Então, através de Miguel, a gente chega a Graça, a Virgínia, a Isabela, né, que de alguma maneira homenageia agora. Né? Também homenageia o companheiro Manuel Duarte. Porque de todo esse povo aqui, o único que conheceu, que conviveu, que foi amigo, inclusive de armas, foi o nosso companheiro Manuel Duarte, né? Que vai ser. E dizer o seguinte, ó, a gente ficou muito ligado a Vanvan. O nome de Vanvan, ele é Josivan Ribeiro do Monte. O meu nome é Roberto Monte, mas não é nada não. Nós não somos nem parentes. Mas realmente, a volta, o retorno de Emanuel Bezerra dos Santos, pessoal, nós gravamos esse disco com a Melinha Teles. Como é que apareceu o retorno de Emanuel? Existia uma chamada Vala de Perus, lá na cidade de São Paulo. E a prefeita era Luísa Erundina. E a partir daí começou todo um trabalho que teve a participação de dois amigos nossos. A professora Marlúcia Paiva, que na época estava fazendo mestrado lá, e um outro grande amigo de Emanuel chamado Dermias. Então, a volta de Emanuel é considerada por Amelinha a volta mais triunfal de um desaparecido ou um tornado desaparecido. Porque Isso aí tem a Melinha para eles. a Melinha Teles, ela era da comissão porque Erundina, ela fez uma comissão para trabalhar a questão do desaparecido. E a Melinha teve um problema de última hora. Luiz Erundina não veio e a Melinha veio. E vale salientar que foi, assim, a volta de Emanuel foi, na verdade, eu sempre digo, porque você sabe que toda glosa tem que ter um morte bom, né? Quando é sem futuro, não dá nada, né? Mas o lance de Emanuel, quem esteve, ou quem se lembra, naquele ano, início dos anos 90, foi a irmã dele total. Né? Quer dizer, as casas todas com decoração, com negócio de coqueiro e tal, todo mundo com lenços. Isso tem que acabar, pessoal. Esse material todo a gente vai colocar. E eu peço até ao presidente dessa casa para a gente também levar um pouco dessa filmagem para, juntamente com a nossa, também virar e a gente tornar isso mais conhecido. Bom, então, eu acho que hoje, eu diria o seguinte, ele está voltando aqui à terra de Emanuel e o tempo passa para danado, né? A gente vinha aqui de uma caiçara menorzinha, né? Uma caiçara que era pedaço de São Bento. Aí você vê, olha, está tudo bem voltado, está organizado. Então eu acho que hoje, homenagear o nosso camarada, nosso companheiro, Emanuel Bezerra, assassinado de forma brutal pela ditadura militar brasileira. Mandou para você, eu não estou querendo chocar ninguém, mas Emanuel, ele foi morto por um coronel do exército, o nome Cúcio Neto, que ele matou a tesouradas. Negócio de besta-feira. Então, a Melinha, nesse depoimento dela, ela diz quanto foi importante, quanto foi forte, não só em Natal foi muito
forte a chegada de Emanuel e aqui de Caiçara. Então, ela disse que, eu lembro que eu andando com a Melinha, ela batia assim, e a Melinha era uma presa. Então, quer dizer, vocês fiquem muito felizes, porque eu acho que vocês continuam homenageando uma figura muito forte dentro da nossa instituição. Muitas vezes, a gente... Porque, muitas vezes, como eu falei, a questão do modo. Quando você pega um assunto meio sem futuro, não vai. Mas, na verdade, a gente tem uma figura muito interessante, né, que é o militante político, né, o poeta, né, uma pessoa que, de alguma maneira, a cidade tem um público. E que isso não é tão fácil de acontecer, porque geralmente isso é um bandido, um assassino, um cara safado, né? Mas aqui é Manuel Bezerra. Eu lembro, quando eu estava aqui nos anos 90, a escola que deu o nome de Emanuel era o nome de Dinário Maris, bicho. Não é qualquer coisa. Você tirar o nome de um chefe político convencional para botar o nome de alguém. Então, eu vou concluir, até de anel. Nós vamos dar um presentinho para vocês. Eu estou sabendo que a escola não tem um retrato. Então, como a gente está colocando na quarta-feira um retrato lá no memorial, lá do Ateneu, a gente vai mandar para o nosso companheiro Vamvan, que não é lança de oligarquia, né, Vamvan? Então, eu mando para o Vamvan como um presente, né, como uma recordação de todo esse nosso grupo. Né? Que aqui tem desde pessoas de grupos de direitos humanos, como professores, como memorial, amigos, professores. Então, quer dizer, na verdade, tem até sindicalista que não quis falar. Olha o companheiro Sandro. Levanta aí, Sandro. Levanta aí, meu irmão. Então, pessoal, é com grande emoção mesmo, sabe? Porque a gente sabe que a gente está numa cidade especial e nós estamos homenageando um homem de bem. Né? Nós estamos homenageando um poeta, um guerreiro, uma pessoa que queria transformações sociais. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Agora eu gostaria de convidar a senhora Naudemir Saraiva, fundadora e presidente do Memorial do Ateneu. Boa noite a todos, a população de Caiçara, ao nobre prefeito do município, ao vice-prefeito, à excelentíssima Secretaria de Educação. Meu nome é Naudemir Saraiva, represento o maior colégio do estado, que é o Colégio Estadual do Ateneu, com 190 anos, que irá completar no próximo ano. Nós representamos o Memorial do Ateneu, no caso, eu, professor Francisco de Assis de Lima, que ele está aqui presente, Assis, professor do Ateneu, do curso de História, da disciplina de História, que ingressou lá no Memorial para fazer parte do nosso Memória Viva, que é o nosso projeto existente no Ateneu, no Memorial, que eu implantei há 20 anos atrás. Assim como o Emanuel foi aluno do Ateneu, com muito orgulho, muita honra, eu também fiz parte desse contexto histórico. Eu também fiz história no Ateneu, assim como o grande Emanuel também fez, ingressando em 1960 no curso para fazer o exame de admissão e logo após, em 1961 até 64, terminar o seu ensino fundamental no melhor colégio do estado do Rio Grande do Norte, onde ele foi lançado como militante, como participante da classe estudantil, se tornando aí, a partir desse momento, o maior líder estudantil do Rio Grande do Norte, e por que não dizer do Brasil, viu, gente?
Porque a partir do momento que eu sonhei com um Brasil melhor, assim como Emanuel fez esse papel militante, arriscou sua vida como realmente ele morreu, lutando por seus ideais, eu também lutei pelo Ateneu. Numa época em que eu não poderia nem falar, viu? E isso fez com que eu tivesse um grande sonho em estudar no Ateneu e criar um memorial do Ateneu, justamente para essa questão de estudar esse contexto histórico, não só dos alunos do Ateneu, como de todo o Rio Grande do Norte, porque o nosso projeto é um projeto em função, trabalhamos com alunos de escola pública, que inclusive já formulei o convite à secretária aqui do município para levar seus alunos da rede pública daqui a conhecer o nosso memorial, a sua representação e ter todo o conhecimento dessa biografia do grande líder estudantil de Caiçara, Emanuel Bezerra dos Santos, do qual eu sou apaixonada com essa questão de Emanuel, que eu tenho ele como um grande líder, e foi através do Ateneu que todos que passaram pelo Ateneu se tornaram os grandes políticos, os grandes guerreiros da nossa democracia, assim como Emanuel se tornou um grande guerreiro, e foi aí sua luta foi árdua, que inclusive perdeu a sua própria vida, mas defendendo o povo do Rio Grande do Norte, o povo do Brasil e a nossa democracia. Obrigada aí a todos, porque se eu for falar, eu passo a noite. Obrigado, Valdemir. Gostaria de convidar a nossa professora e poetisa Marisa Vasconcelos. Boa noite a todos e a todas. Me sinto muito honrada de estar aqui num momento tão brilhante como esse de hoje à noite. Eu não tenho nem palavras para agradecer e estar aqui. Eu estava ali rabiscando e me lembrando dos poetas, que diz assim, eu até escrevi: quando se mata um poeta, está tentando matar o sonho. E quando se mata um militante do quilátero de Emanuel Bezerra, está se tentando matar a liberdade. E essa liberdade, ela é como um pássaro. Ela voa alto e as tesouradas e os tiros de covardia não atingem. Emanuel está presente, Emanuel está vivo em nossos corações e dá o exemplo à juventude que aqui se encontra. Conheça a história e mude a realidade. Conheça a história e transforme a sua realidade. E lute pelo sonho e lute pela liberdade. Eu vou ler aqui um poema de Emanuel, muito lindo. Tem outros. Emanuel era um grande poeta, além de um grande militante, um guerreiro, era um grande poeta. E ele não calava. Ele continua falando, está falando aqui hoje, falará para gerações futuras. Vocês, garotos e garotas que estão aqui, nunca esqueçam desse nome, Emanuel Bezerra, e queira conhecer a sua história e se espelhe, não para morrer, mas para viver com muita alegria, com muita liberdade, com muita democracia. O título do poema é As Gerações Futuras. Eu vos contemplo da face oculta das coisas. Meus desejos são inconclusos, minhas noites sem remorsos. Eu vos contemplo pelas grades invisíveis. Meu sonho é uma grande rosa. Minha poesia luta. Eu vos contemplo da virtual extremidade. Minha vida pela vossa. Meu amor vos liberta. Eu vos contemplo da própria contingência. Mas minha força é imbatível, porque estás à espera. Eu vos contemplo do fogo da batalha, meus soldados. Não se rendem, o outro dia chegará.
eu vos contemplo, gerações futuras, herdeiros da paz e do trabalho. As grades esmaecem ante ao meu contemplar. Emanuel Bezerra dos Santos, Base Naval, 1969. Marisa, que tem um poema de amor feito em 1968 e Emanuel fez para uma pessoa de nome Luísa Nóbrega. Então a gente achou que, porque esse assunto é tão pesado, a gente achou legal falar um pouco de amor, de uma coisa menos pesada. Leia aí o poema. Então vamos lá. Eras uma menina rebelde que adorava chutar pedras. E eu te chamei. Vem, Luísa, vamos chutar pedras. Vem, Luísa, vamos chutar pedras contra a muralha da China que se ergue entre nós e a vida. Muito lindo, né? Emanuel Bezerra, presente. Muito obrigada. Gente, desculpem aí, porque eu me empolguei, esqueci de trazer a pasta, uma chefe da pasta lá do Ateneu, do nosso memorial, sobre a vida estudantil do grande líder Emanuel Bezerra, para entregar à Secretaria de Educação, para fazer parte do acervo da biblioteca da Secretaria. E, professor, é o seguinte, olha, tudo que vocês quiserem no nosso memorial fará parte desse contexto aqui do município de vocês, ajudando no que for preciso. Então aqui é uma grande representação do que foi Emanuel Bezerra, um grande líder, um grande estudante, só tinha notas maravilhosas. Vocês aqui, garotos, olhem, observem bem essa biografia e queiram ser um futuro Emanuel Bezerra, não para morrer, e sim para lutar pelos ideais do seu município, a sua questão educacional, enfim, vocês se tornarem homens importantes no nosso contexto histórico. Aqui, professora, a apresentação da ficha do processo individual como aluno de 60 até 66, viu? É uma honra o Ateneu ter tido um aluno tão importante como Emanuel, que fez muitas lutas, criou um jornal chamado O Realista. Esse jornal era um jornal que ele tentava buscar algo de melhor para o país, principalmente para a educação e as questões políticas. Importante, né? A nossa cidade, do nosso município, principalmente para a nossa escola, né? Que vai ficar em acervo na biblioteca da Secretaria de Educação. Gostaria de convidar o professor Josimano Monte. Todos. Quero saudar aqui a presença do prefeito e agradecer. Saudar o presidente da Câmara que solicitou, mas deve estar voltando, né? E a Adel, que está aqui representando, em nome do qual eu saúdo todos os outros vereadores presentes e as autoridades. Saudar a todos os conterrâneos, aos amigos que estão aí, né, os amigos de infância. Eu estou um pouco rouco, mas eu quero primeiro pedir paciência a vocês. Eu sei que tem hora que as solenidades se tornam enfadonhas, mas eu queria que vocês tivessem um pouco de resistência que Emanuel teve, né? Eu preciso falar um pouco mais hoje, né? Foram 30 anos depois da chegada de Emanuel, então eu não queria passar aqui apenas com 2 palavras. Eu queria que vocês realmente sentissem qual é a importância de Emanuel Bezerra para a Caiçara e para o Brasil, né? Fiquei contente quando se falou aqui muito de educação, mas só educa com verdade quem educa com liberdade e para a liberdade.
Se não for desse jeito, não se educa, se alicia, né? Se manipula, mas se não for com liberdade, não é educação, é manipulação, é aliciamento. Quero dirigir isso aqui para os professores presentes, quero agradecer a presença do Godofredo Castro, do carinho e do cuidado que os professores do Godofredo Castro tiveram em trazer os seus alunos, né? Primeiro, Emanuel não é um super-herói de tela de cinema, ele é um herói humano, cheio de grande humanidade. Salvo engano, em 65 foi, Manu, que ele faça o vestibular para 66, salvo engano, né? 67, ele passa para Ciências Sociais, né? Então ele já trazia isso na sua formação, seria o cientista social, né? E o menino Emanuel Bezerra saiu daqui cheio de sonhos e ideais. Quando eu era menino, que eu ouvi falar em Emanuel Bezerra, que eu falei em Emanuel Bezerra, quem é Emanuel Bezerra? Me mandaram calar. Ninguém queria falar em Emanuel Bezerra. E ainda adolescente, quando eu insistia em querer saber sobre Emanuel Bezerra, os pais dos meus amigos diziam que tinham sido procurados por políticos para afastar as crianças de mim, porque eu era igual a Emanuel Bezerra e a Polícia Federal vinha prender também. Eu não sabia o que era comunismo, não sabia ainda o que era Emanuel Bezerra, só tinha curiosidade, queria saber quem era Emanuel Bezerra, mas ninguém deixava saber. E como até hoje não existe acervo nenhum sobre Emanuel Bezerra, também não existia nenhum acervo onde a gente soubesse o que era esquerda, mas eu era conhecido como menino comunista, sem saber o que era comunismo. Anos mais tarde, quando eu soube o que era comunista, tudo que eu quis ser na vida era comunista. E eu me orgulhava de agradecer. Aquilo que tantas pessoas queriam que eu me envergonhasse de ser, eu passei a me orgulhar muito disso. E passei a me orgulhar mais ainda de Emanuel Bezerra. E quem me trouxe a graça de entender quem era Emanuel Bezerra foi a brilhante mulher, Dona Joana Vides. Essa que tem o nome aí. Era uma mulher elegantíssima. Mas não era elegante só na forma de vestir, também na forma de vestir era elegante. Mas ela era elegância no portar-se, né? Na postura, na serenidade, na mansidão ao falar. Chegou a ser vereadora muitas vezes. Era uma artesã, né? Tinha umas mãos maravilhosas para fazer artesanatos. Era uma mulher fantástica. E talvez ela tenha percebido as minhas inquietações, e talvez a minha identificação com o Emanuel Bezerra, que ela encostou mansamente e foi me dizendo: eu preciso falar de Emanuel Bezerra para você. Você não sabe, Emanuel era um poeta. E aquilo me encantou mais ainda. Eu era louco por poesia, né? É tanto que virei professor de literatura. Há 30 anos, eu começava a dar aula no Ateneu, cheio de orgulho, por saber que o Emanuel tinha estudado lá e por ser a maior escola do estado, né? Eu tinha saído daqui e estava lá no aula. Há 30 anos, exatamente no ano 90, desculpe, há 33 anos, estou errando aqui nos cálculos, há 33 anos, estava dando aula no Ateneu, norte de Rio Grande. Quando cheguei na sala dos professores, a menina da Copa não estava acostumada comigo, me viu pela primeira vez e disse assim: isso aqui não é lugar de aluno não, pode sair daqui. Eu saí, que não quis confrontar com ela, né? Aí eu fui e conversei com um colega, aí o colega falou: não, deixa eu te apresentar ela, isso aqui é um professor. E ela pediu desculpa, né? Pois bem. Mas aí, gente, quem tem 26 anos aí? Quem tem 26? Qual tem quanto? 23. 23? 23 Emanuel já estava na luta, já estava na clandestinidade. Estava com 23 anos, já estava na clandestinidade, ainda não, né? Eu perguntei 26, porque foi o ano, a idade, não foi o ano, foi a idade que Emanuel foi assassinado. Né? Roberto quer abreviar aqui, mas eu não vou abreviar, porque eu preciso que vocês saibam disso. Para quando vocês ouvirem alguém pedir a volta da ditadura, vocês lembrarem que Emanuel sofreu na sua casa.
Quando vocês ouvirem alguém no plenário brasileiro elogiar o torturador, vocês têm que saber quem é essa pessoa que elogia um torturador. Não é? Emanuel Bezerra foi torturado barbaramente. Primeiro botaram na eleição nacional que Emanuel tinha sido morto numa troca de tiros contra o exército. E não foi verdade. Se não tivesse sido a coragem de Luiz Erundina, 20 anos depois, de ter mandado procurar o DOI-CODE, o que tinha acontecido, que era o órgão de ostentação de tortura, um órgão criado para torturar pessoas. E aí encontra lá a documentação de Emanuel Bezerra, entra em contato com o Centro de Direitos Humanos, o qual Roberto representava, e ali se chegou. Na época eu tinha começado aí, eu tinha ido ao Direitos Humanos visitar uma amiga, e lá acabei ouvindo a história. Roberto quis entrar em contato com a família, eu digo, eu conheço demais. Aí trouxe Roberto até São Miguel, e ali foi cedido um material para a identificação dos ossos da alçada de Emanuel Bezerra. Primeiro, queriam que Emanuel falasse para entregar aos seus amigos. E essa foi a grande derrota dos apóstolos, que vocês vão ver. Zé Ramalho diz que na tortura toda a carne se trai. Emanuel não traiu a sua carne nem a tortura. Morreu para não entregar aos seus companheiros. Ele não abriu. Botaram o colar da morte, Emanuel. Vocês têm ideia do que é isso? Pegaram um fio de metal, esquentaram até ele ficar cor de brasa e colocaram no pescoço dele. Ele não falou. Vazaram o olho de Emanuel. Quem for na internet encontra essa foto. O olho de Emanuel vazado. Ele não falou. Começaram a cortá-lo com tesoura vivo. E finalmente estouraram o testículo dele com alicate. E aí você vai ver uma autoridade, o presidente do Brasil, fazer homenagem a um torturador em nome do coronel Ustra, como se isso fosse digno de homenagem. Digno de homenagem a Emanuel, que sucumbiu a essa tortura para não entregar os seus companheiros. Mesmo sendo torturado barbaramente, sua carne não se traiu. É isso que é heroísmo. É por isso que eu digo que Emanuel é um herói. Não é porque ele tinha capa, não é porque ele voava, nem é porque ele tinha superpoderes, mas uma super força capaz de resistir à tortura. E não entregou seus companheiros. A derrota de quem ele torturou foi vê-lo morrer e não falar. Eles não obtiveram aquilo que eles queriam. Eles queriam uma confissão de Emanuel. E essa confissão não foi possível. E a gente precisa saber disso. Para quando vocês ouvirem alguém pedir a ditadura de volta, para quando a ditadura foi isso. Porque a ditadura deixou o poder. E como foi que ela deixou? Deixou uma inflação de 380% ao ano. Que é isso, Jodson, para a gente que não está entendendo? Quer dizer que se em janeiro você comprasse uma coisa por R$1, em dezembro essa coisa estaria mais ou menos 380. Deixou cheio de dívida, a maior dívida externa do mundo. E as pessoas pedem a volta da ditadura. Vocês sabem o que é isso? É a ignorância. Foi a falta de educação. Foi a falta do saber. Foi a falta de dizer isso nas escolas, para que as novas gerações aprendessem. Chico Buarque de Holanda diz que na tortura toda a carne se trai. Zé Ramalho diz que na tortura toda a carne se trai. Chico diz que esse é o passado desbotado nas memórias dessas novas gerações. Um passado desbotado. Mas a gente deu hoje dar cores a ele, a caçada. Deu pintar com as tintas necessárias e acender essa história. Ela tem que estar viva para que ela não se repita. Se repita sim a coragem de vocês, que a coragem de Emanuel possa se multiplicar. Eu sou de uma geração de sonhos e de ideais. A minha geração de adolescente não sonhou com poder, não sonhou com posições, não sonhou com carro, não sonhou com dinheiro.
A minha geração sonhava que Caiçara pudesse ser melhor, que as pessoas pudessem ser iguais, que ninguém pudesse ser melhor do que ninguém, e nem mais do que ninguém, mas pudessem ser absolutamente iguais. Me desculpe o que eu vou dizer agora, por cair sobre mim, mas para vocês que não sabem, quem inventou, quem lutou e emancipou Caiçara fui eu. Me desculpe estar dizendo isso, porque é sobre mim que se trata de Emanuel Bezerra. A solenidade não se trata sobre mim, se trata de Emanuel Bezerra. Né? Mas foi a minha inspiração para que eu lutasse contra o zombamento e as humilhações, dizendo que Caiçara não podia ser criada, era uma loucura, era um delírio. E eu lutei contra tudo isso. Tem um contemporâneo aí de grupo, na minha margem. Ele estava ali lembrando da luta de madrugada, da gente colhendo nas portas, acordando o Nildo de Souza, 2 horas da manhã, para ele assinar. Abaixo assinado, que tinha que ter um percentual de assinaturas, senão o município não seria criado. E assim surgiu a emancipação de Caiçara. Eu acredito que se Manuel fosse vivo, estaria feliz com a emancipação de Caiçara. Mas eu queria que você ficasse aqui de pé, por favor. Se Emanuel fosse vivo, Manu, por favor. Se Emanuel fosse vivo, seria mais ou menos assim. Ele foi amigão de Emanuel. E por isso está aqui hoje. Né? Ele foi amigo de Emanuel. E se Emanuel estivesse vivo, seria mais ou menos assim. Estaria mais ou menos com a idade de Manu. Né? Para vocês entenderem aí. 2 anos a menos apenas. 3. Manu, e daqui a pouco vai ser chamado para estar aqui. Obrigado, viu, Manu? Daqui a pouco você vai estar aqui. Apenas para eles verem, só seria mais ou menos a idade de Emanuel hoje, 3 anos a menos, Manu. Mas Manu. Eu também não disse idade, né? Ah, não disse. 80. 80, é? Então Emanuel teria 77, né? Não, Emanuel teria 80 aí. Não, eu tenho 80, e ele tem 77. É como diz o tão menino. É jovem há mais tempo. Sei, é jovem há mais tempo. Então, Emanuel, se estivesse vivo, estaria assim. Apenas com 3 anos a menos. Mas a imagem que a gente tem de Emanuel ainda é um Emanuel muito jovem. Pois, gente, nós viemos aqui acender essa memória desbotada. Certo? 50 anos desse assassinato bárbaro. Mas por que assassinaram Emanuel? Porque ele era comunista, ele era terrorista, ele era contra o Brasil. É o contrário. Era um poder que estava instituído no Brasil, que era contra as liberdades de expressões, que era contra a democracia, que era contra os direitos humanos. Era o governo que estava lá, que era contra a igualdade de pessoas, era contra o respeito, era contra, sobretudo, os direitos humanos. E Manuel era a favor dos direitos humanos, da igualdade das pessoas, da liberdade na sua menor acepção da palavra liberdade. E quem queria isso era preso, que havia o quê? Uma ditadura que não nos dava liberdade de expressão. Os grandes compositores tiveram suas músicas vedadas, não podia tocar em rádio. Tem uma música belíssima que diz: caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. Aí essa música incomodou o governo, porque ela dizia assim: há soldados armados, amados ou não, quase sempre perdidos de armas na mão, nos quartéis lhe ensinam antigas lições de morrer pela pátria e viver sem razão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Isso incomodou o governo. Os caras prenderam e torturaram Geraldo Vandré e botaram ele para fora do país. Quem queria liberdade de expressão nesse país, quem queria democracia nesse país, não prestava. Era tido como mal, não era gente de bem. E a gente de bem que estava lá pegava pessoas e torturava, como vocês ouviram a história de Emanuel Bezerra. E foram muito piores, gente.
Milhares de jovens mulheres morreram de tétano porque eles arrancavam o bico do peito delas com alicate. Porque eles enfiaram cano de rifle na vagina dessas moças, tá? Colocavam o rato vivo dentro das vaginas dela, colocavam mulheres grávidas para serem torturadas na frente dos seus filhos pequenos. Isso é que foi a ditadura. Foi contra isso que Emanuel Bezerra lutou. E é esse o heroísmo de Emanuel Bezerra. Teve coragem de gritar até a morte contra tudo isso. Ele lutou literalmente até a morte para que alguém no futuro tivesse essa liberdade. Então, para que hoje nós fôssemos herdeiros da paz, como ele diz no poema, né? Herdeiros da paz, nós somos herdeiros da paz, somos herdeiros dessa paz que a gente pode dizer o que quiser, aonde quiser, e sabemos que não seremos torturados por isso. Mas para que hoje sejamos herdeiros desta paz, Emanuel sucumbiu desta forma bárbara que vocês ouviram. E muitos outros. Né? E veja que Emanuel vai ser encontrado aonde? Em São José dos Campos, em São Paulo, dentro de uma vala clandestina, onde tinha mais de 2.000 ossadas escondidas de mortos que desapareceram. Né? E a família até hoje não se dá conta. Dona Joana morreu na ilusão que Emanuel estava vivo. Ela tinha certeza, ela me dizia, tinha certeza que Emanuel está vivo. Mas, infelizmente, quando ela pensou isso, ele realmente já tinha morrido. Né? Ela me disse mais ou menos isso em 78. 78 eu tinha 13 anos de idade. Mas eu lembro quando ela me disse isso. Salvo engano, hein, Isabela? Foi em 79 a morte da Dona Joana? 78 e 79, né? Logo depois que ela tinha me dito isso, infelizmente ela faleceu. Mas uma grandíssima mulher. Ainda bem que Caiçara é um povo. E hoje a gente tem a Casa do Povo com o nome de Dona Joana Elias. Isso é honra e glória. Né? Ou seja, viemos aqui para erguer da justiça a clava forte deste filho que jamais fugiu à luta. É isso, Caiçara. Não deixe a memória de Emanuel desbotar. E que essa nova geração que ele contemplou no seu poema, gerações futuras, possa sonhar em ideais e não em projetos de poder, mas em ideais, para que realmente Caiçara seja cada vez melhor. Viva Emanuel! Emanuel! Obrigado, professor Josvan, por essa grande aula de história e aula para a nossa cidade. Gostaria agora de convidar o amigo de Emanuel, Mano Duarte. Boa noite. Quero inicialmente cumprimentar o prefeito, o presidente da Câmara, o vereador, bom, os demais vereadores, e dar um abraço nessa moçada que está aqui para saber alguma coisa do que foi Emanuel. E, sinceramente, Josifão me deixou na encruzilhada, nem rascada. Ele realmente resgatou quase tudo de Emanuel. Ainda bem que eu sei algumas coisinhas que você não sabia. Bom, eu não tive a sorte de ter sido amigo dele. Mas teve a sorte de ser de Caiçara. Olha, eu gostaria de iniciar as minhas palavras por uma trilogia que o Wesley citou aqui. Não se luta por democracia sem se lutar por liberdade. Não se deve lutar por liberdade se você não tiver o desejo de repartir com os outros a sua condição. Eu gostei do desenho, vou caminhar por aqui até chegar
é só um pouquinho de paciência, mas eu também não vou ser muito longo, não. Quero ser breve. Então vejam bem. O que o Wesley disse aqui no início é a síntese da luta de Emanuel. Como você vai lutar? Por quê? Para quê? Para quem? São essas palavras mágicas que estão envolvidas na democracia, na liberdade. Liberdade de quê? Liberdade para quê? Nós precisamos saber para que é que se faz a liberdade. Para saber para que se faz uma democracia. Se nós não soubermos disso, é uma palavra oca. A democracia, eu acho que o Josephan colocou com muita precisão. Não é uma questão de chegar no poder, não é questão de ser vereador, de ser prefeito, de ser deputado, de ser governador, de ser presidente, deputado federal, senador, seja o que for. Porque quando eles tentam fazer a democracia ao modo deles, é chegar a cada eleição e ele está lá presente. Depois desaparece. E a democracia exige a participação do povo, a presença do povo, discutindo para saber o que é melhor para ele, povo. Se não for assim, não é democracia. São dádivas, são esmolas que distribuem, mas que não resolvem o problema do povo. Nós precisamos ter bastante consciência, porque sem isso não há avanços na democracia, não há avanços de liberdade. O Roberto falou aqui que eu fui amigo de armas de Emanuel. Infelizmente não fui. Eu já havia deixado o partido quando Emanuel entrou na clandestinidade. Emanuel era uma figura, sim, chegou na cada estudante, aquela figura raquítica, pequena, meio tímido, olhando para os cantos de parede. Eu disse: esse rapaz está procurando saber qual é a coragem que ele vai ter que ter para enfrentar esse mundo diferente daquele que está. E pareceu que ele dava de profeta. Com pouco tempo, o Emanuel era presidente do Grêmio Estudantil da Casa Estudante. 2 anos depois, presidente da Casa Estudante. Me honra dizer que fui secretário-geral com ele da Casa Estudante. Na hora em que Emanuel descobriu um outro mundo, ganhou uma outra coragem, e aqui a coragem do pescador de enfrentar o mar, certo? De enfrentar no tempo que não tinha luz aqui, enfrentar as ruas que às vezes um bebo chegava e batia em outras pessoas, né? Ele descobriu uma coragem diferente, uma coragem de lutar pela democracia, a coragem de lutar pela liberdade, a coragem de lutar por um Brasil melhor. E se era um Brasil melhor, era uma Caiçara melhor. Quando Emanuel Bezerra descobriu realmente esse mundo e envergou a coragem necessária, Emanuel era um furacão. Arrojado, mas dócil. Corajoso, mas manso. Porque a coragem não se confunde com a brutalidade. A coragem não se confunde com o desabrir de uma pessoa para achar que é dona do mundo e dizer que eu sou bom e sou danado, e isso vai amedrontar ninguém. É preciso que as pessoas compreendam o que é a coragem para se lutar e mudar as coisas, e qual é a coragem de enfrentar um ao outro. No dia a dia, na pescaria, no botequim, no meio da praça, no meio da rua. A coragem aí é diferente. É uma coragem criada no sentimento da liberdade. É a coragem criada a partir
daquilo que você gostaria de ver que fosse a sociedade. Então, eu sinto demais a ausência de Emanuel, porque era uma pessoa, eu já disse, arrojado, desbravador. Emanuel chegou, não sabia nem entrar na casa do estudante. Daqui a pouco estava na Aliança Francesa, estava no Ateneu, estava com mais tempo, estava na Faculdade de Sociologia. E essa sede, essa fome de saber não cessava. Era um comedor de livros. Ele simplesmente vivia para ler e estudar, porque dar opinião sobre a vida, sobre a liberdade, sobre a democracia, não é apenas uma palavra passada de um para o outro. Tem que ter conhecimento, tem que ter embasamento, tem que ter consciência do que é que está fazendo. E ele, Emanuel, demonstrou a sua vida toda, a partir de chegar na casa do estudante, que era capaz de dar esse presente à Caiçara e ao Brasil. Eu sei que é difícil a gente tentar, numa noite, num momento só, resumir a vida de uma pessoa. Porque a vida de Emanuel não se sintetiza. A vida de Emanuel se enlarguece, ganha corpo. A vantagem na imensidão do tempo. Ele se foi, mas os seus pensamentos, as suas atitudes, as suas demonstrações serviram de lições para muitos que até hoje procuram saber quem foi Emanuel. E esse hoje aqui foi dado uma lição. Várias pessoas querendo saber quem é Emanuel. E ninguém aqui praticamente tem idade de ter isso. Bom, eu gostaria de ir finalizando, porque, já disse, Josivan, eu vou por conta da palavra. Estou para torar. E torou. Estou para torar e torou. E eu gostaria de dizer que o Emanuel fez poemas. Mas vejam como os poemas de Emanuel saíam com uma facilidade incrível. Ele escrevia assim, estava conversando com a gente, daqui a pouco. Era de uma inteligência, de uma capacidade de produzir intelectualmente e assustava a quem ficava por perto e não percebia que ele havia crescido mais que a gente. Ele crescido no tamanho, ele crescido no valor, crescido na imaginação, crescido nas ideias. E isso, muito me orgulho de ter sido companheiro dele. Olha, eu vou dizer apenas uma coisa. Esse mundo está mudado. As táticas de luta são outras. Na época da Revolução Cubana, da Revolução Chinesa, da Revolução Vietnamita, da Revolução Sandinista, na Nicarágua, toda a impressão que se tinha é de que só se vencia o poder através das armas. Hoje nós já temos experiências de tomada de poder, mesmo dentro da democracia liberal. Vai se aprofundando que a democracia liberal não satisfaz a necessidade do povo. É preciso que a gente esteja sabendo que a vontade do povo só será atendida se o povo estiver organizado, conscientizado e mobilizado para fazer valer as suas vontades. Então, eu quero crer, não vou dizer que seria assim. E Emanuel Bezerra estaria hoje contemplando esse mundo de outra forma, não menos intensiva, não menos arrojada, mas talvez tivesse compreendido de outra forma. E aí eu me lembro dos versos de Tiago de Mello,
poeta amazonense, morreu há pouco tempo, e disse o seguinte: os meus caminhos de ontem são os mesmos de hoje. O que é diferente de mim é o jeito de caminhar. Então, eu gostaria de encerrar a minha fala com essa expressão do poema de Tiago de Mello, porque acredito eu, se Manuel Vivo estivesse, estaria aqui conosco, lutando pela democracia, pela liberdade e pelo engajamento da população naquilo que ela tem direito e naquilo que ela tem que fazer. Do contrário, nada acontecerá. Obrigado. Obrigado, Manu. Agora eu gostaria de convidar o jovem Júlio, que faz parte do partido que Emanuel Bezerra ajudou a fundar, o PCR. Boa noite a todos. Como já foi apresentado, meu nome é Júlio, eu sou militante também desse partido, que é o Partido Comunista Revolucionário. E assim, fico muito emocionado com uma atividade como essa, que mostra a honra mesmo de uma pessoa que dedicou sua vida. E aí eu acho que vale refletir se essa luta de Emanuel, ela ainda é necessária hoje. Vamos aos dados. 33 milhões de brasileiros passando fome, todos os dias. Essa fome é a fome que a gente vive em todo o Brasil. Não é diferente também nas periferias do nosso país, aqui também não, da violência policial contra o povo preto que vivemos. E aí eu acho que tudo isso é uma coisa que está muito atual. E aí eu acho que tudo isso é uma coisa que ainda precisa ser mudada. Vivemos uma democracia em nosso país, onde uma pessoa ela é preciso se aliar aos interesses dos ricos para conseguir cumprir uma agenda política. Onde uma imprensa, para ser independente, ela tem que passar por altos e baixos, inclusive boicotes que existem hoje, a gente sabe, o pessoal que saiba mais está aí para provar disso. Que é muito difícil manter uma imprensa independente, que não dependa dos interesses das grandes empresas existentes no nosso país, que são as que verdadeiramente mandam em nosso país. A ditadura militar, ela não foi apenas uma ditadura militar, ela foi uma ditadura empresarial militar. Quando falam isso, é porque mostra o interesse de uma classe que domina todo o nosso país, que é essa classe dominante. Inclusive, vale lembrar aqui, que é muito importante trazer essa memória, os torturadores, os assassinos que foram listados aqui, da ditadura militar. Os empresários que financiaram a ditadura militar não foram punidos. E continuam ainda sem punição. E aí, nas periferias de nosso país, nós vemos coisas como aconteceu com o Giovanni Gabriel. Pena de morte, porque era jovem preto e morador de Guarapes. Pena de morte, o que aconteceu com vários outros jovens de periferia, interioranos, que não são ricos, que não são filhos de playboy em nosso país. Eu acho que isso é importante a gente refletir, porque é uma luta que precisa ser continuada. Para que haja homenagem de fato a Emanuel Bezerra, a gente tem que punir os torturadores da ditadura militar de ontem e de hoje. Inclusive, vale lembrar aqui, punir quem homenageou e quem fortaleceu essa ditadura. A própria personificação do Bolsonaro, urgente, é necessário que ele seja preso para que a gente tenha uma justiça em nosso país. E aí, companheiros, é importante também lembrar aqui que essa luta é uma luta que só vai ter justiça quando atingirmos onde chegou o poema aqui, foi falado pela companheira, o poema de próprio Emanuel Bezerra, as gerações futuras. Hoje, eu acho que vale importante a gente lembrar, somos herdeiros dessa paz, vivemos dessa paz, infelizmente ainda não. É necessário lutar, continuar e seguir firme na luta, para conseguir atingir a paz, conseguir esse mundo tão sonhado por Emanuel Bezerra. E é isso, companheiros. Eu estou aqui com um jornal, que é a continuação desse jornal que construía, e Emanuel Bezerra também construía no período da luta onde ele esteve vivo. E aí eu vou ler aqui um trecho, peço a permissão aqui, um trecho que foi publicado
na edição do jornal após o assassinato de Emanuel e de Manuel Lisboa. O editorial do jornal A Luta, órgão central do PCE, publicado depois da morte dos 3 dirigentes, Manuel Lisboa, Manuel Aleixo e Emanuel Bezerra. Trazendo: a melhor homenagem que podemos lhe prestar é continuar o trabalho pelo que deram suas vidas, desenvolver até a vitória o trabalho revolucionário que conduzirá o Brasil a ser livre da exploração estrangeira, à democracia e ao socialismo, e finalmente ao mais belo dos sonhos dos homens, o comunismo. PCR vive, luta e avança. Emanuel Bezerra, presente, hoje e sempre. Um obrigado ao nosso amigo e militante Júlio, PCR. E agora, para finalizar, só faltou eu e o prefeito, né? A responsabilidade ficou grande, ficou lá pra gente. Depois dá para falar desses gigantes, né? Então, eu vou falar como vice-prefeito, vou falar também como primo de Emanuel. Então, a gente foi criado, eu não cheguei a conhecer Emanuel Bezerra, porque eu sou bem novinho, né? Então, não deu ainda para conhecer Emanuel, mas eu lembro que quando a gente ia muito lá eu ia muito lá na casa de seu Miguel Carneiro, e aqui em Caiçara a gente tem esse costume, né? O padrinho da sua mãe é seu padrinho também, aí você chama de padrinho, você chama de madrinha, chama de tio, chama de tia. Então, manhinha era afilhada de Miguel Carneiro, né? Então ela dizia, a benção padrinho Miguel, eu dizia também, a benção padrinho Miguel. E assim a gente ia, porque o Lulu, que era o pai de Emanuel Bezerra, chegava lá e dizia, a benção de Lulu, eu chegava lá e dizia também, a benção de Lulu. Não cheguei a conhecer Madrinha Joana, que era a mãe de Emanuel, mas sempre ouvi as histórias, né? Então, quando eu era pequeno, que eu ainda sou, mas quando eu era mais novo, a gente vivia muito lá, né? A gente ia muito lá para São Miguel Carneiro, lá para a casa de... Eu lembro que mãe ia muito lá em Tururu para cortar o cabelo dele, que ela cuidava muito dele, cortava o cabelo e fazia a barba, né, dele. E ele sempre com aquele semblante sereno que ele sempre teve, né? E no fundo do olhar dele, a gente sempre via um pingo de tristeza. Mas é normal você ter uma tristeza pelo que ele passou, pelo que ele viveu, como pai de Emanuel. Então, assim, para mim é uma grande honra hoje estar aqui homenageando Emanuel Bezerra por tudo que ele fez, por tudo que ele batalhou por cada um de nós, pela nossa democracia, pela nossa educação. Então, assim, é uma honra tremenda, mas também é uma satisfação. É uma satisfação que às vezes não cabe no peito, quando a gente para analisar a história de Emanuel. Hoje, Emanuel, a gente sabe que Emanuel Bezerra, hoje em nossa cidade, ele foi homenageado com a nossa escola, a Escola Emanuel Bezerra, o nosso espaço cultural, que é o Espaço Cultural Emanuel Só quebrar aqui o protocolo. Fica à vontade. O nome da Escola Emanuel Bezerra também foi projeto dele. Então, 93 foi um ano decisivo para Caiçara, na mão de Josimão. Por quê? Foi onde começou a nossa emancipação política, 16 de julho de 1993, foi quando começou a nossa, inclusive uma luta encabeçada por Josimão, né? Também foi quando chegou os restos mortais de Emanuel Bezerra aqui em Caiçara, né? Um ano antes, né? Quem é que não lembra? Só um parênteses, na escola, o nome da escola era de Djalma Marinho. Eu era estudante dessa escola. A gente ia no pingo do meio-dia lá para São Bento esperar os restos mortais. E olha, demorou que a gente levou uma brincadeira. E a gente ia lá, marchando, né? Muitos dos alunos da época fomos marchando até lá. E quando chegou os restos mortais, foi aquela história viva que todo mundo conhece, né? Aquela comoção, aquela passagem. Eu ainda tenho flash de lembrança, porque eu ainda era muito novo, eu tinha 10 para 11 anos quando isso aconteceu. Mas eu ainda lembro que a gente ia no pico do meio-dia lá esperar os restos mortais de Emanuel lá na chegada. Então, assim, isso é a história viva que Caiçara pôde contar, não para Caiçara, mas para todo o Brasil. Porque é como Josimão falou, como o Manu também falou, que Caiçara se tornou um símbolo
na chegada dos restos mortais de Emanuel. E assim foi espelhado para todo o país. Então, a única coisa que hoje eu tenho em dizer é que eu me sinto muito honrado em viver na cidade que Emanuel Bezerra viveu e fazer parte hoje da gestão que Emanuel Bezerra tanto lutou para que tivesse. Porque se hoje a gente tem direitos, se a gente tem uma democracia, foi graças à luta de tantos e tantos Emanuéis que viveram nesse país afora. Então, desde já, muito obrigado a Emanuel Bezerra. Muito obrigado a todos vocês que fazem reviver essa memória. E a todos vocês que possam, todos nós, que possamos estudar cada vez mais essa vida de Emanuel e se espelhar nela para que consigamos um país melhor. Não é para morrer com Emanuel, como falaram aqui. É para a gente lutar como Emanuel. A gente tem ideais como Emanuel. Tá? Então, eu deixo aqui essas somente já palavras e fico muito, mas muito agradecido e honrado por toda essa presença de vocês, essa lembrança que Emanuel traz na vida de cada um de nós. Obrigado. E dando seguimento, convido o nosso prefeito Océlio Fernandes, mais conhecido como Pilula. Boa noite a todos, senhores e senhoras presentes, nossos jovens alunos do nosso município vizinho. Quero aqui começar a agradecer a Deus por este momento, um momento de reconhecimento, um momento de gratidão ao nosso povo, um momento de reconhecimento ao nosso conterrâneo Emanuel Bezerra. Quero aqui também começar aqui pela casa aqui do nosso presidente, Sinal Catarina, nosso amigo Jardel, para todos os vereadores presentes, nosso vice-prefeito. Também quero aqui abraçar o nosso amigo Josebana, nosso conterrâneo, também professor, que teve que estar junto com a gente, dando aqui nossos elogios ao nosso conterrâneo professor Emanuel Bezerra. Também a secretária da Educação, que representa o nosso município, a nossa educação, que é de grande importância, que a educação é o futuro dos nossos jovens. E em nome do nosso conterrâneo Emanuel Bezerra, neste dia de hoje, é um dia muito importante ao nosso povo, que está dando reconhecimento a Emanuel Bezerra, que como foi uma pessoa que deu o seu sangue para dar o livramento para que hoje o nosso Brasil esteja o que está, com livramento e prosseguimento. Então, quero aqui deixar aqui meus agradecimentos por essa evento está sendo aqui reconhecido no nosso conterrâneo, e quero aqui abraçar a todos os professores do nosso município, em nome do nosso amigo Emanuel Bezerra. Então, muito obrigado por esse grande evento de reconhecimento ao nosso amigo Emanuel Bezerra. Obrigado.